Oi, Patrícia, Sheila, Natália. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui. Boa noite, meninas. Firme e forte. E se der tempo, Paty, eu vou responder o seu direct, tá bom? Que hoje o tema está mais ou menos relacionado ao que você colocou para mim, ao que você escreveu. Tudo pode ser organizado. Pode, com certeza. Vocês viram que a live de hoje é dedicada às mulheres com TDAH, né? O nosso querido Vitoriano tem o Giovanni, ó. Mas é importante, né? Que os rapazes façam parte, porque às vezes tem uma esposa com TDAH e eles vão aprender da mesma maneira. Corações, meninas, corações para outras pessoas entrarem aqui na nossa sala. Detinha Costa. Acho que eu vou te chamar hoje, hein, Patrícia? Leonardo. Boa noite, Giovanni, de qualquer maneira. Seja bem-vindo. Quero saber se os meninos que estão aqui têm TDAH. Levanta a mãozinha. Ah, eu também tô descabelada. Ah, bobagem. Faz um rabo de cavalo. Olha o perfeccionismo, hein, Paty? Meus amores, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo legal? De som, de imagem? Espero que a internet não caia, né? Fiquei traumatizada uma vez que caiu. Eu fiquei toda enrolada. Tô panda e tô fazendo meus pés. Ai, meu Deus. Viviane Lário. Boa noite, Viviane. E vendo a live. Muito bem. Então vamos chegando. Tá perfeito. Que ótimo. Então, meninas, vamos começar? Que já são 9h05. Eu sempre dou 5 minutinhos, né? Exatamente para que as pessoas possam entrar na sala. E vamos aos lembretes do dia. Então, vamos lá. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, caso estejam por aí. Sejam muito bem-vindas à nossa live de terça-feira, às 21 horas. Vocês sabem que é um imenso prazer conversar com vocês, estar com vocês. O meu compromisso com vocês, né, de ajudarem vocês nas suas questões, nas suas dores, nos seus desafios, educarem vocês com relação ao déficit de atenção é a minha missão, é a proposta do meu Instagram. Então, boa noite, Alex, tudo bem? Alexandre, eu quero que vocês saibam que quem não puder assistir a live até o final,
quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube da Help Organização, onde estão todas as lives. Então, quem quiser assistir, reassistir, pode acessar várias vezes no canal do YouTube. Então, é só vocês se inscreverem no canal, de preferência, para vocês terem a notificação das lives, e vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem, caso não consigam assistir aqui até o final. Ou queiram relembrar de alguma coisa, de alguma dica, de alguma live importante para vocês que vocês não tiveram tempo de anotar. Oi, Márcia, boa noite. Então é importante assim, eu sempre falo para vocês, toda live, vocês terem um caderninho, deixar realmente separado para vocês. Não tem problema, Valéria, depois assiste no canal, no YouTube, Help Organização, você pode assistir, ou no Stories, que fica durante 24 horas. Lembrem-se disso, só fica por 24 horas, ok? Então, sempre tenham um caderninho com vocês durante a live, para vocês fazerem as suas anotações, para vocês pegarem os pontos mais importantes, que falaram mais alto para vocês, aquilo que fez sentido para vocês, qual é o insight que vocês tiveram, alguma coisa com a qual vocês tenham se identificado fortemente. Então, já mantenham do lado um caderninho para vocês fazerem as suas anotações. E hoje foi uma live especial destinada às minhas TDAHzinhas queridas e amadas, que o tema é ressignificando o seu TDAH. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Por que eu quis trazer esse tema à tona para vocês? Porque eu tenho recebido vários directs, onde vocês, mulheres, relatam as suas dores, os seus desafios, todas as lutas que vocês enfrentam desde o momento em que vocês, relatando antes de vocês serem diagnosticadas com TDAH, durante o diagnóstico, né, e após o diagnóstico, porque as lutas continuam. E eu também tenho lido muitos comentários nos meus posts, né? Vocês mulheres deixam comentários, e alguns comentários me preocupam. Outro dia eu li um comentário em que essa moça falava assim: eu me odeio. Eu odeio o meu TDAH. Isso, caramba, é assim, é como se fosse uma punhalada na minha barriga, no meu estômago. Por quê? Primeiro, que vocês sabem, eu tenho uma filha, a Tamara, que tem 20 anos, e ela tem TDAH. Então, eu tenho vocês como todas minhas filhas, né? É como se eu quisesse realmente cuidar de vocês. Eu quisesse transmitir tudo que eu transmito para a Tamara, até para a Juliana, que trabalha comigo, que também tem TDAH, a Juju. Eu quero realmente transmitir para vocês tudo que eu sei a respeito do TDAH e o quanto é possível vocês aceitarem isso numa boa. É isso que eu quero. Então, quando eu recebo um comentário disso, de uma moça, que no caso ela também tinha 20 anos, ela fala, eu me odeio, e ela se odeia exatamente por ter o TDAH, isso para mim é realmente uma punhalada no meu coração, no meu pulmão, no meu estômago, em qualquer órgão vital. Eu me sinto realmente, eu fico assim, caramba, o que mais eu posso fazer? O que eu posso fazer por essa pessoa? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Então, por isso que eu quis fazer realmente o tema da live voltado para vocês, TDAHzinhas, para vocês que são essas mulheres maravilhosas, e exatamente para dar um novo significado. Então, isso me preocupa porque eu sei o quanto é ambíguo o sentimento que vocês têm a partir do momento que vocês têm um diagnóstico de TDAH. Porque ao mesmo tempo que vocês se sentem aliviadas, vocês têm um alívio, porque vocês falam assim, nossa, então tem uma explicação para o meu comportamento, para tudo que eu faço? Tem uma explicação? Tem sim. O seu TDAH é real, ele existe e ele realmente impacta na sua vida diária. E também
né? Vocês muitas vezes, caramba, tem um nome, né? Tudo da maneira que eu faço, tudo que eu penso, como eu sinto, tem um nome. Sim, é o TDAH. Mas muitas vezes vocês se sentem muito mal. Vocês se sentem muito mal por não terem descoberto antes. Vocês se sentem muito mal por não terem descoberto antes. E também muita raiva, porque vocês muitas vezes não aceitam que tem o TDAH. Então eu já li aqui, da Viviane, eu não me odeio, mas o TDAH está impactando demais nas relações, principalmente no trabalho. E isso está afetando demais meu psicológico. Viviane, sim, impacta? Sim, com certeza impacta. Um TDAH não diagnosticado, um TDAH não tratado, ele sempre vai ter um impacto muito grande na vida de todas vocês. E eu vou explicar o porquê que ele tem esse impacto muito grande, principalmente na vida das mulheres com TDAH. Eu vou explicar, e é por isso que eu quis fazer exatamente a live de hoje, voltada para vocês, minhas TDAHzinhas. Oi, Juju. Boa noite, minha querida. E é exatamente aí... Oi, Carolina, querida. Sumida, hein? E é exatamente aí que está a complexidade do tratamento do TDAH. Por quê? Porque até que você seja capaz de identificar, aceitar e respeitar totalmente as suas diferenças, porque, gente, vocês precisam entender o quê? A sociedade, culturalmente falando, ela cobra em demasiado de nós mulheres, com TDAH ou sem TDAH, não interessa. Nós somos muito cobradas nas nossas funções, no desempenho que nós temos com relação às nossas funções. Então, a vida moderna, a vida de hoje, a mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é uma profissional, ela é uma irmã, ela é dona de casa, ela é uma empreendedora, ela tem trilhões de funções. E toda a expectativa gerada em torno da mulher no mundo moderno, na sociedade atual, eu acredito, principalmente nos países latinos, acredito eu, é muito maior, porque nós temos que dar conta de tudo, né? É quase que obrigatório, é mandatório que todas nós mulheres sejamos perfeitas em todas as funções que nós abraçarmos. Nós não podemos ter falhas. Você tem que ser uma dona de casa perfeita, em que você dá conta de tudo, em que você se organiza, em que você limpa muito bem a sua casa, você cuida muito bem dos seus filhos, você dá conta de tudo, sozinha. Sozinha. Porque essa é a realidade da maioria das mulheres. E uma mulher com TDAH, ela vai sofrer muito mais. Muito mais. Por quê? Porque toda a questão dela, do transtorno, do déficit de atenção, ele impacta o córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas. Então, as funções executivas, organização, planejamento, gerenciamento de tempo e tudo mais, envolve exatamente essas questões da vida diária. E para vocês, tudo isso é tremendamente mais difícil. É impossível negar isso, é impossível invalidar que o impacto do TDAH na vida de uma mulher é absurdo. É absurdo. Então vocês entram num processo muito difícil, porque, caramba, como é que eu vou aceitar ter um troço desse? Como é que eu vou aceitar ter TDAH se esse troço me causa um impacto tremendo na minha vida? É bom? É um dom? É uma felicidade? Muitas vezes vocês não vão ver assim. Mas por quê? Porque essa mentalidade, ela entra em choque com o que a sociedade espera de vocês. Com que a sociedade acredita que vocês tenham que desempenhar vários papéis perfeitamente. Não é? Então, por isso que vocês realmente desenvolvem a ansiedade, as comorbidades, a ansiedade,
vocês acabam entrando num quadro depressivo. Por quê? Porque vocês exatamente acreditam, caramba, como é que essa mulher consegue dar conta da casa, fazer comida, se organizar, organizar armário de cozinha, de banheiro, cuidar dos filhos, lavar roupa, limpar chão, fazer trabalho, estudar não sei aonde. Como essa pessoa consegue se organizar em tanta coisa e eu não consigo? Como é que vocês vão se enxergar? Caramba, eu sou realmente uma fracassada. Eu sou uma pessoa que realmente não sirvo para nada, porque eu não consigo fazer essas coisas que a minha vizinha consegue, que a minha colega de trabalho consegue. E vocês vão realmente continuar com esse olhar em que vocês se diminuem, em que vocês se veem realmente um zero à esquerda. Vou dar pausa para poder ler esses comentários. E a Patrícia diz assim: mesmo não sendo diagnosticada, você foi e é uma pessoa que fez diferença na minha vida. Ver sua filhota também foi lindo demais. Obrigada, Paty. Carolina, o tema é importante sim. Nem penso em ter filhos, seria algo que eu teria uma imensa dificuldade. Não consigo lidar comigo. Imagina um serzinho que precisa da minha total atenção. Penso assim. Tá, mas a gente vai mudar, porque tudo isso, Patrícia e minhas queridas meninas, TDAHzinhas, todas essas questões, elas estão no plano mental de vocês. Vocês acabam construindo pensamentos que são destrutivos, que não são benéficos, que vão exatamente de uma maneira contra o cérebro de vocês. Gente, eu acabei de ler um depoimento de uma moça em que ela foi a um psiquiatra e que eu fiquei, na realidade eu não me surpreendo, mas ela colocou assim, que a fala do psiquiatra, ela achou tão radical que a fala dele qual foi? Ele disse assim: uma pessoa que se forma não tem TDAH. Só isso. Quer dizer, é essa visão que as pessoas têm de uma pessoa com TDAH. Mas, em contrapartida, eu posso citar várias personalidades no mundo artístico, no mundo científico, escritores, pintores que têm o TDAH e que se sobressaíram de uma maneira muito maior de uma pessoa, digamos, neurotípica, de uma pessoa que não tem o TDAH. Então, aceitar, vocês precisam entender que vocês precisam aceitar. Porque essa é a complexidade, exatamente, do tratamento para o TDAH. Então, eu quero que vocês coloquem aí para mim, quem puder responder. Algumas de vocês se sente assim, como eu acabei de falar, ou já se sentiu assim? Vocês realmente, vocês se sentem aliviadas por vocês terem um diagnóstico de TDAH, é uma resposta para muitas coisas que vocês vivenciam, e vocês, ao mesmo tempo, têm raiva, vocês não aceitam que vocês têm isso. Eu quero saber quem está nessa condição, se está assim ou se já se sentiu assim. Respondam aí para mim, por favor. Eu entendo, Viviane. Depressão. Viviane, não se entregue. Não se entregue. Fica nessa live até o final, meu amor. Fica nessa live até o final. Por favor, tá bom? Já ouvi algo parecido. Quando fui diagnosticada e compartilhei em casa, falaram: se você tivesse, não estaria onde está hoje, ter o trabalho que tem. Me sinto totalmente assim. Ok. Tenho alívio por saber o que tenho, mas já tive raiva e hoje tenho menos, mas não aceito minha condição por completo. É exatamente aí, meninas. É esse ponto crucial que eu quero chegar. A não aceitação. Eu ainda não fui, mas mesmo achando, e se for, seria isso, alívio,
mas uma dor por ser diferente e ter que lidar com isso. Eu sempre me senti diferente, só falta confirmação. Eu já falei para você, Patrícia, é necessário você buscar um diagnóstico. Viviane, tento todo dia me organizar, mas ao final do dia sempre vejo o que me dispersei do foco e não fiz nem metade. Ok. Então, gente, quando eu digo assim, que aí é que está a complexidade do tratamento para o TDAH, que é o seguinte: até que vocês sejam capazes de identificar, aceitar e respeitar totalmente as suas diferenças, vocês não serão realmente capazes de se envolver totalmente no processo de uma mudança. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que vocês têm o diagnóstico do TDAH, vai haver uma mudança. Sim, claro que vai haver. Vocês muitas vezes, vocês agem de uma maneira contra o seu TDAH. Eu não sei quem viu o meu post de ontem, Dicas de Sobrevivência para Mulher com TDAH, em que eu coloco assim: vocês precisam agir de uma maneira que vocês estejam a favor do seu cérebro, não contra ele. E o que isso significa? Que vocês querem se enquadrar de uma maneira onde o cérebro de vocês tem que ser igual a uma pessoa que não tem TDAH. Não, gente, vocês têm TDAH. Aceitar o seu TDAH faz parte. Enquanto vocês lutarem contra isso, vocês não aceitarem e quiserem ser normais, entre aspas, vocês não vão conseguir passar por um processo de mudança. O processo de mudança não é que vocês vão se tornar outras pessoas. Vocês vão buscar maneiras de funcionar amigavelmente com o cérebro com TDAH. Essa é a questão crucial. A aceitação, a validação do seu TDAH gira em torno disso. Enquanto vocês lutarem contra isso, vocês vão continuar realmente sofrendo. E essa é a questão. Então, até que isso aconteça, né, de vocês identificarem, aceitarem, respeitarem as diferenças que vocês têm, até que isso aconteça, você sempre vai travar uma batalha difícil e invencível contra si mesmo. Sempre. Enquanto vocês adotarem esse tipo de comportamento e não aceitarem que vocês têm uma maneira diferente de pensar, isso é o TDAH. É um cérebro que pensa diferente e não tem problema algum em ter isso. Não tem problema algum. E eu peguei uma frase de um psiquiatra, não um psiquiatra, um psicoterapeuta, que ele diz o seguinte: o curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, eu mudo. Então, a gente só consegue realmente, quando a gente se aceita na sua totalidade, a gente consegue implementar uma mudança. Mas enquanto a gente não aceita, a gente não consegue fazer isso. É um paradoxo. E é certíssimo isso. Então, o que o TDAH ele tem demonstrado consistentemente? Que é uma condição genética, ela é crônica, baseada em questões cerebrais, né? O transtorno de déficit de atenção é um transtorno neuroquímico, neurobiológico. Existe a falta de uma substância, os neurotransmissores, dopamina e norepinefrina, que atuam no córtex pré-frontal de uma pessoa. E a pessoa que tem TDAH, ela tem essa deficiência dessa química e vai realmente ter um impacto grande nas suas funções executivas. E é essa que é a complexidade do TDAH. Sim, Carolina, é essa a questão. A gente sabe que não tem problema nenhum. Será? Você aceita totalmente o seu TDAH, Carolina? Você aceita? Com sinceridade.
Todas aqui vocês têm TDAH e a gente sabe que estamos aqui num espaço em que ninguém está julgando ninguém. Eu quero saber quem realmente aqui aceita o seu TDAH. Você não aceita, né? Então assim, você consegue perceber que a sua fala é contraditória? Que o que você está falando, mas o nosso ciclo de convivência nos massacra. Dane-se, Carolina, dane-se os outros, num bom sentido, claro, não é que você vá ser grossa, ser estúpida, mas o primeiro passo é a aceitação, é você validar o seu TDAH, você entender o seu TDAH, essa é a questão. E eu estou chamando vocês exatamente para isso, para que vocês aceitem isso. Entende? Então, o TDAH, ele tem demonstrado consistentemente ser uma condição genética, crônica, baseada no cérebro, que envolve diferenças estruturais, químicas e de comunicação, que posteriormente afetam a cognição, a emoção, o comportamento, especificamente aquelas relacionadas às funções executivas do cérebro. Tudo gira em torno exatamente das funções executivas do cérebro. Essas são as dores de todas vocês. E essas funções de gerenciamento do cérebro, elas vão o quê? O que acontece com vocês quando essas funções de gerenciamento do cérebro, o que acontece? Elas podem afetar a sua capacidade de se engajar o suficiente para iniciar uma tarefa, para manter o foco quando você inicia essa tarefa e permanecer nela, ter energia suficiente para você permanecer nessa mesma tarefa que você já teve dificuldade em começar. E isso é apenas para começar. Isso é uma das pequenas coisas que acontece com todas vocês. Não é só com uma, duas, três, é com todas vocês se queixam das mesmas coisas. Obrigada. Você sabe que eu amo vocês, né? Então, Vivi Pimentinha chegou. Então, gente, para que vocês compreendam o funcionamento executivo, para ajudar a começar a ver, para vocês mulheres, os desafios que vocês têm de se organizar, coordenar, priorizar, manter rotinas, gerenciar tempo, lembrar detalhes, tudo isso que eu estou falando, eu volto para aquele ponto que eu falei no início, tudo isso se choca com o quê? Qual é o choque que existe em todas essas funções executivas? Qual é o choque que existe? É exatamente a expectativa que a sociedade tem da mulher. Vocês precisam ser perfeitas. Você precisa ser uma dona de casa perfeita. Você tem que ser uma mãe perfeita. Você tem que ser uma profissional perfeita. Você tem que dar conta de tudo e mais um pouco. Então, esse choque pira vocês. Vocês ficam malucas. Porque vocês não conseguem dar conta. Mas vocês acham que vocês têm que dar conta. E não tem. Vocês não têm que. Isso não existe. Essa obrigação é ir contra o cérebro que vocês têm. Essa é a questão. Então, obrigada. Onde é que eu estava? Essa voz que vocês ouvem, que é exatamente esse choque, né? Eu não consigo fazer essa coisa simples que a minha vizinha consegue. Esse choque, vocês ouvem isso desde crianças. E é por isso que o déficit de atenção na menina não é percebido. Quando você chega na escola, você está no Jardim 1, você entra na escolinha, eu lembro da Tamara na escolinha aqui na Calanto, no Rio de Janeiro. O menino, né, e todos os estudos, as pesquisas começaram com os meninos, não começaram com as meninas, começaram com os meninos. Então, o déficit de atenção, muitas vezes, ainda é visto como o quê? Não tem a hiperatividade, né? A menina, então ela não tem déficit de atenção. E ela tem.
É interessante isso, né, Patrícia? Por quê? Porque os estudos focam nos meninos. Então, é aquele menino que chega na escola, hiperativo, que não para quieto na cadeira, né? Parece os astrais na sala de aula. Ele é brigão, porque ele tem a questão da impulsividade, agressivo, né? Não tem os limites, não tem os freios, então ele briga. E a menina tá lá na cadeira, né? Em inglês é daydreaming, sonhando, né? Ela olha para o céu, ela vê a nuvem passar, ela vê a abelhinha, ela vê o pássaro, o professor tá ali falando com ela nem totalmente desligada. Totalmente, ela voa, sumiu dali da sala de aula. Ou então, ela começa a falar muito na sala de aula. Ela é a tagarela da sala. Ela é aquela que fala muito. Então, vocês ouvem, vocês internalizam de que a menina, na sala de aula, ela tem que ser quietinha, ela tem que ser comportada, ela tem que ser a bonitinha, né? Ela bota a mãozinha na perna. E o menino é aquele doidinho que fica por um lado e por outro dentro da sala de aula. Vocês crescem assim. Vocês internalizam isso, essa voz fica ecoando até vocês chegarem na fase adulta com o TDAH, porque ele não some da vida de vocês e não vai sumir da vida de vocês. Vocês vão morrer velhinhas com o seu TDAH. Mas vocês internalizaram isso desde crianças. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser quietinha, eu não posso ser agitada, eu tenho que passar de ano, eu tenho que fazer tudo bem, eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que deixar tudo em ordem, eu tenho que ser perfeita. Essa é a voz que vocês ouvem desde meninas, desde crianças. Então, isso o que causa? Grandes estragos. Grandes estragos. Aí é que vem a questão de que por que o déficit de atenção não é diagnosticado precocemente nas meninas. Aí vem um quadro de ansiedade, vem um quadro de depressão, aí você vai tratar a ansiedade, você vai tratar a depressão e você não trata do seu déficit de atenção, que é a raiz do problema. E esses estragos, eles vão exatamente no campo emocional, no campo psicológico, porque é a maneira como você se sente sobre si mesma e os desafios que você enfrenta. Não é? É isso mesmo, não é, Patrícia? E agora, caderninho na mão, hein, gente? Por favor, nem que seja uma folha de papel, por favor, pega aí. Eu quero que vocês parem, literalmente parem. Vamos aqui zerar, vamos pegar essa live e ela tornar o dia 0. A partir daqui, gente, desse dia 17 de dezembro de 2019, eu quero que vocês dilatem a mente de vocês. Eu quero que vocês entendam que vocês têm uma nova perspectiva, que vocês podem implementar mudanças na vida de vocês, que vocês têm controle sobre a vida de vocês. O controle não está na mão alheia, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, está em vocês. Vocês podem mudar a vida de vocês. Vocês podem adotar outro tipo de comportamento se vocês aceitarem, porque esse é o ponto crucial. Vocês aceitarem as diferenças. E eu quero que você considere por um momento como você tem pensado sobre o seu TDAH. Então anotem aí. Como você tem pensado sobre o seu TDAH? Eu quero que vocês respondam por escrito, porque a escrita é poderosa. Eu não quero que fique só no campo mental. Isso é um exercício para vocês. Então, outra pergunta. Qual tipo de informação você tem ou acredita sobre os objetivos do tratamento do TDAH? Vou repetir. Qual tipo de informação você tem ou acredita sobre os objetivos do tratamento do TDAH? Quem quiser responder, pode responder. Então, primeiro, vocês têm que estar disposta a isso.
disposta a pensar de outra maneira, a ter uma nova perspectiva sobre o seu TDAH. E eu estava lendo, na realidade, eu tenho vários livros sobre TDAH, e eu pego várias informações porque é minha paixão o assunto. E eu estava lendo um livro que eu tenho sobre uma psicóloga americana, que ela atende mulheres com TDAH, somente mulheres com TDAH, e ela diz que a maioria das mulheres que chega no consultório para tratar o TDAH dela chega assim, e já pergunta assim, quando é que eu vou ficar normal? Você entende? Quando é que eu vou ficar normal? Porque ela não vê o TDAH como uma coisa normal, ela se vê como anormal. E o que eu quero dizer com vocês? Que de forma alguma você deve acreditar que o objetivo do tratamento do TDAH deva ser querer se superar, mudar fundamentalmente quem você é. A proposta do tratamento do TDAH não é mudar você, não é você se transformar numa pessoa que você não é. Não é isso, a sua essência. Vocês estão entendendo isso? Não é mudar isso. Jamais pense ou queira atender às expectativas alheias do que é ser normal. Não permita isso. Quando eu falo, Carolina, é uma briga, é travar uma briga. Não, você não precisa travar uma briga. Quando você se aceita, quando de fato você se aceita na sua essência, na sua plenitude, você não precisa mostrar para o outro, para o seu vizinho, para a sua vizinha, seja para quem for, de que você consegue fazer as coisas. Porque você não precisa ficar com essa visão de que você precisa atender às expectativas alheias. Não precisa. Não tem problema, Vitoriano. Seja bem-vindo. A Márcia. Então, jamais pense ou queira atender às expectativas alheias do que é ser normal. Como se uma mulher com TDAH fosse anormal. Vocês não são anormais. Vocês não são. Então, não aceite isso por parte de ninguém. De ninguém. E uma vez que você entenda o seu TDAH, você poderá avançar em direção às suas esperanças, os seus sonhos, buscar de verdade se aprofundar com o seu eu autêntico e usar seus pontos fortes e a sua voz. Quando você fizer isso, você entenderá a importância de buscar e criar espaços e relacionamentos que funcionem para você. Então, existem várias maneiras que vocês podem buscar esse espaço, onde vocês vão se identificar com outras pessoas que têm as mesmas dores, os mesmos desafios e que principalmente não vão julgar vocês nas suas dificuldades, nos desafios que vocês enfrentam. Então, quem não sabe, aí eu vou falar. Quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp somente para mulheres com TDAH. Por quê? Porque eu estava até lendo o livro que eu postei sobre vocês, sobre mudança de hábitos. Estar numa tribo, estar num grupo onde essa identificação existe, né, de uma mesma situação, das mesmas dores, dos mesmos desafios enfrentados, isso fortalece você. Essa é a importância de um grupo. A importância de você estar, como os alcoólatras anônimos, neuróticos anônimos, todos esses grupos, exatamente de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, isso tem uma finalidade psicológica. Isso é exatamente você buscar a identificação através de um ambiente. Você está num espaço onde você não é julgada, onde você é acolhida. Essa é a importância de um grupo, gente. Patrícia, você esquece do grupo. Obrigada, minha querida, obrigada. Então,
Para que isso aconteça, né, de você realmente conseguir ir em busca dos seus sonhos, você conseguir se projetar, você usar a sua voz, você buscar construir relacionamentos positivos, conexões positivas com pessoas que não vão te destruir, não vão te colocar para baixo. Para que isso aconteça, sim, existe uma condição. E eu peço que você considere aceitar a si mesma e todos os desafios que você enfrenta. Eu peço que você aceite a si mesma e aceite os desafios que você enfrenta. É importante. É fácil? Não. Não é fácil. Não vai ser fácil essa tua jornada. E nem eu disse que seria. E em nenhum livro está escrito que vai ser fácil. Mas é necessário. É necessário aceitar o seu TDAH, aceitar a si mesma e aceitar os seus desafios. Para que você comece, você fingir, você tentar, você fugir dos seus desafios, você não enfrentar os seus desafios, você não vai mudar. Então, para que haja um processo de mudança, é necessário o quê? Primeiro aceitar que você tem desafios. Primeiro aceitar que, caramba, eu tenho isso aqui para mim é extremamente desafiador, mas eu vou conseguir transpor esse obstáculo. Mas você precisa aceitar. Esse é o primeiro passo. E quando digo aceitar a si mesma, eu não estou falando em você ser resignada, em você ser passiva, mas sim iniciar um processo de mudança real e satisfatório em sua vida, em direção ao que você preza mais, quais são os seus verdadeiros valores, qual é tudo na verdade que tenha um grande significado na sua vida e lhe permita fazer conexões positivas. Essa é a questão. Paty, eu vou fazer ano que vem, eu vou fazer um workshop somente para mulheres com TDAH. Aguarde, eu vou fazer. Já é o meu planejamento. Eu e a Juju, a gente já está planejando isso, com certeza. E lógico que eu não vou dizer para você que você tenha que abandonar o que você já faz, o que já funciona para você. Eu não vou fazer isso com você. Pelo contrário, eu recomendo sim, absolutamente, todas as estratégias eficazes e disponíveis para você enfrentar os seus desafios de TDAH. Então, você indo para a minha página, vocês têm dicas, vocês têm estratégias, vocês têm soluções. Mas vocês precisam, primeiro, aceitar a si mesma, aceitar o desafio que você tem para que você implemente uma mudança. Essa é a questão. Só que eu não quero, o que eu não quero? Que você espere que esteja tudo perfeitamente organizado, ou que você acha que vai ter um momento ideal, um momento mágico que vai surgir, que você vai começar a pensar em mudar, em fazer alguma coisa. Isso não vai acontecer. Isso são estratégias que a maioria das pessoas, em qualquer mudança de hábito, as pessoas usam estratégia, né, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa com TDAH que tem a compulsão alimentar. E ela vai dizer assim, poxa, eu preciso perder peso, né? Ai, por que eu não posso comer tudo e emagrecer? Não vai acontecer. Esse tipo de pensamento não é favorável, você continua adiando um processo de mudança. Então, você precisa realmente começar a trabalhar, a se aceitar os seus desafios, exatamente para você implementar essa mudança. Então, esperar que tudo esteja perfeitamente organizado, o local certo, a hora certa, o momento mágico que vai surgir na vida de vocês para vocês mudarem, vocês continuam o quê? Vocês não estão permitindo viver a vida que vocês querem viver. Essa é a questão. Então, fazer o tratamento com medicamento para o TDAH, fazer a terapia cognitivo-comportamental, passar por um processo de coaching, que é o que eu faço, né? Vocês sabem que eu faço um processo de mudança personalizado para mulheres com TDAH.
e outras intervenções favoráveis ao seu TDAH, tudo isso vai tornar muito mais fácil você ser quem você realmente é. Tudo isso faz parte e é importante. Isso vai facilitar e muito vocês serem quem vocês são. É muito importante isso. E esse é o verdadeiro objetivo de qualquer tratamento. Utilizar estratégias, contar com ajuda para você se organizar, tudo isso deve facilitar a vida e acalmar a angústia interior que vocês carregam. Então, é importante sim. Não, Vitoriano não está se sentindo excluído, não. Ele é um querido, ele vai ficar aqui até o final. Mas nada disso deve ser abordado como se fosse uma maneira... Quando eu falo de tratamento para TDAH, né, que existe medicamento, a terapia cognitiva comportamental, passar por um processo de coaching, tudo isso facilita exatamente vocês entrarem em contato com a essência de vocês. Mas não deve ser abordado vocês terem a mentalidade de que tudo isso é como se fosse para consertar algo, algum produto danificado. Não. É banir do pensamento esse tipo de pensamento. Ou muito menos transformar você em alguém que você não é. O tratamento exatamente não é para isso. Então, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Até você se sentir confortável com a ideia de que existem diferenças, você passará a vida toda com o seu TDAH, fingindo, acerenando, se escondendo e se sentindo envergonhado. E pode levar muito tempo até você chegar num ponto onde você mude as suas ideias sobre o TDAH. E isso vai depender, claro, do tipo de experiência que você teve desde o início da sua infância, né? Como é que foram as experiências pelas quais você passou. Mas anotem isso, meninas, lembrem-se disso. Não importa qual remédio você esteja tomando, ou se você está tentando usar um sistema novo para você se organizar, não importa, nada disso importa. Você não chegará a lugar algum enquanto o seu objetivo for superar quem você é. Você não chegará a lugar algum enquanto o seu objetivo no tratamento para o TDAH for superar quem você é. Coloca isso no post-it e esqueça isso. Vocês não precisam mostrar superação. Não precisam disso. E eu quero agora um exercício de reflexão, porque a live está acabando. Você já tem o seu diagnóstico. É um erro. Sim, Paty, é um erro. Você não precisa se tornar outra pessoa, você tem que se tornar quem você é. Então agora é exercício. Pegue um caderninho. Gente, foca aqui e pega o caderninho. Você já tem o seu diagnóstico de TDAH. Agora eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta. O que vem imediatamente à sua mente quando você pensa em tratamento para TDAH? Quais são os seus objetivos? Novamente eu vou falar. O que vem imediatamente à sua mente quando você pensa em tratamento para TDAH? Quais são os seus objetivos? Agora eu quero que vocês considerem como seria se algum dos seus objetivos incluísse, primeiro, mover-se em direção às suas esperanças e sonhos. Segundo, aprofundar o seu relacionamento consigo mesma. Terceiro, usar os seus pontos fortes. Quarto, usar a sua voz. Você tem todo o direito de ser quem você é. Use a sua voz. 4. Criar espaços que funcionem melhor para você. Vocês têm uma maneira anticonvencional de ser nos espaços de trabalho,
nos espaços de casa. Por quê? Porque o cérebro de vocês funciona diferente. Então, criar espaços que funcionem melhor para você. Construir relacionamentos positivos e satisfatórios. Vocês não podem estar em relacionamentos abusivos. Não permitam isso. Vocês têm a grande tendência de querer agradar as pessoas. Vocês não precisam agradar constantemente as pessoas. Então, eliminem relacionamentos abusivos. Tornar mais fácil a busca para ser quem você realmente é. Vocês pensem qual é o objetivo. Eu quero tornar mais fácil a busca para eu saber quem realmente eu sou. Isso é autoconhecimento. Isso é uma busca interior. Então, muitas mulheres com TDAH, elas têm uma esperança arraigada de que algumas sessões de terapia, quando elas chegam na terapia, que essas sessões vão consertá-las. Elas vão consertá-las. Quanto antes, melhor. Porque elas vão em busca de um tratamento para o TDAH. Eu preciso ser consertada. Eu preciso ser normal. Essa é a fala da mulher com TDAH. Então, quando eu coloquei para vocês como é que se diz? Qual é a visão que vocês têm sobre o tratamento do TDAH? Qual é o objetivo de vocês quando vocês vão em busca de um tratamento de TDAH? Para vocês se tornarem mulheres normais, para vocês serem consertadas, é isso que vocês querem? É essa a mentalidade que vocês têm? Então, tudo bem que vocês às vezes se sintam sem chão, de que vocês não tenham certeza de que tudo vai dar certo, de que passando por um processo de mudança que se desenrola lentamente, não é fácil para ninguém. Tudo bem, não é fácil, gente. Eu falei para vocês, esse processo de mudança não é fácil e não é agradável muitas vezes. Porém, a realidade da situação, no entanto, é que você, primeiro, você não é um problema a ser resolvido. TDAH não é um problema, é uma condição. Não é um problema, é uma condição. Então você precisa entender, primeiro, que toda mudança, não existe uma solução rápida e absoluta. Não existe. Porque mesmo em momentos de dificuldades no TDAH, vocês precisam perceber que surgem oportunidades. É exatamente nos momentos difíceis que vocês vão se descobrir, porque as respostas estão dentro de vocês, de cada uma de vocês. E você precisa deixar de focar nos insucessos, nas deficiências que vocês focam constantemente. Esse não é o foco. Minha meta é tornar minha vida menos caótica e que eu possa realizar meu sonho de ter um negócio. E você pode, tá? Então, tenha certeza, não há problema em ter esses pensamentos, em ter medos, em ter perguntas. Gente, meninas, TDAHzinhas, coragem, ter coragem para abraçar os desafios não significa que você não tenha medo. Não significa. Ter coragem significa que você consegue se deparar com o medo e enfrentar o medo. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. O medo é um sentimento normal e faz parte do ser humano. Existe isso. Mas coragem é você exatamente enfrentar o medo. É como você enfrenta o medo. Isso é coragem. Então, primeiro, você não precisa ver o TDAH como um presente, né? Como um dom. Como se fosse uma coisa, tá bom, é uma coisa que não tem impacto? Tem. Por quê? Porque isso pode demorar um pouco até você mudar essa sua mentalidade com relação ao se sentir confortável
em internalizar essa ideia de que o TDAH é uma coisa muito boa. É muito boa. E até você internalizar de que você não precisa se consertar, isso vai realmente levar um tempo, porque é um processo de mudança de mentalidade, principalmente. É total. Até porque não tem como invalidar, como eu falei no início, não tem como invalidar as lutas inerentes à vida com TDAH. São grandes lutas, são grandes desafios que todas vocês enfrentam. Elas existem, essas lutas são válidas e são difíceis, sim, são muito difíceis. Agora, eu tenho 4 minutos. Ressignificar o TDAH. O que significa ressignificar o seu TDAH? Ressignificar significa dar um novo sentido ao seu TDAH. E é isso que eu quero que vocês façam. E como você poderá fazer isso? Você pode separar a sua identidade inicial, principal do seu TDAH. Por quê? Porque o seu TDAH é uma condição. O seu TDAH, ele não define você como pessoa. Segundo, pare de se diminuir. Pare de achar que você não é capaz. Pare de achar que você não consegue fazer as coisas. Você faz apenas de uma maneira diferente e você precisa achar esse ponto que você faz diferente. Então, pare de se diminuir. Terceiro, seja uma pessoa completa que se sente plena em sua própria pele, em seu próprio cérebro e na vida que você leva. Quarto, esteja próxima aos outros, mesmo que você queira evitar o contato com as pessoas e busque se proteger dos outros. Por quê? Você muitas vezes sente vergonha de ser o que é. Então, se aproxime dos outros. Se sinta próxima dos outros. É preciso construir relações positivas. Enfrente os seus desafios do TDAH para que você possa controlar os sintomas. Somente enfrentando os seus desafios que você vai aprender a controlar os sintomas e descobrir quais serão as estratégias para driblar os sintomas do TDAH. E encontre maneiras de você se nutrir ao invés de apenas se dar para os outros. Encontre maneiras de você se amar. Entendeu? Você não precisa apenas se doar, você precisa primeiro se amar. Meus amores, minhas lindas TDAHzinhas do meu coração. Acabou a live de hoje. Eu amo vocês. Revejam essa live, porque ela é muito séria. Eu fiz com todo o amor do mundo para vocês. Por quê? Porque vocês são maravilhosas e únicas e especiais. E eu amo vocês. Então, uma boa noite, minhas TDAHzinhas. Boa noite, Vitoriano. Boa noite, meninos que ainda estejam aqui. E que vocês tenham uma semana de muita luz, de muito trabalho e de muitos desafios. Amo vocês. Beijos e até terça-feira que vem.